Olá, sejam bem-vindos, mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. O livro de hoje, Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo, mais um dos livros indicados para o vestibular 2023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como leitura obrigatória. O lugar onde se passa essa história não é nominado no livro, mas pode ser em qualquer lugar do Brasil. Era uma vila chamada Vila Vicêncio, que fazia parte das terras de um antigo coronel Vicêncio, proprietário de terras de escravos. Aí veio a abolição e esse coronel Vicêncio, muito bondosamente, doou parte de suas terras aos seus negros para que eles pudessem morar, cultivar uma hortinha. Foi feito ali um papel de doação para que os negros ficassem amparados. É claro que esses papéis, esses documentos das terras não ficaram em propriedade dos negros, porque os negros moravam em casas muito pobres, sujas, com falta de conservação. Esses papéis podiam ser comidos por ratos, por baratas, então ele ficou guardado num lugar seguro, que seria o cofre da fazenda do coronel Vicêncio. Os negros teriam então um lugar para trabalhar, poderiam plantar sua hortinha de subsistência, desde que, veja bem, eles partilhassem essa produção com o legítimo proprietário da terra que havia permitido que eles ficassem ali. E eles, em troca, trabalhavam ainda nas terras do coronel Vicêncio, dos herdeiros já do coronel Vicêncio. Então, todas as famílias que moravam ali tinham o nome de Vicêncio porque eles eram propriedades. Era o José Vicêncio, o fulano de tal Vicêncio, que era um negro do Vicêncio. Então, nesse local existia a terra dos negros, onde moravam os negros, e a terra dos brancos, que era de propriedade dos brancos, e aonde os negros trabalhavam, é claro. E o vô Vicêncio, que é o avô da nossa protagonista, da Ponciá Vicêncio, era uma dessas pessoas, chefes de família, de escravos, que lá viviam quando houve esse acerto, digamos assim. Mas eles nunca saíram da verdadeira escravidão. Eles eram mantidos lá escravos, eles plantavam pouco, eles comiam parcamente, as residências eram feitas de barro, não tinha nada muito perene que pudesse ser preservada, tinha que ser algo assim temporário, que pudesse qualquer coisa botar abaixo. E então ele vivia muito desgostoso com tudo isso, mas não tinha o que fazer, então ele se revoltou, ele estava na realidade era enlouquecendo, e num acesso de raiva, ele um dia mata a sua mulher, que era para se livrar da escravidão, tenta se suicidar, e ele não é bem sucedido na segunda parte, que era ele se suicidar, ele apenas decepa parte da mão, e ele passa a viver com aquele braço cotó, como a nomenclatura que fala no livro. E ele, a partir dali, ele enlouqueceu, e ele começou a andar encurvado e com a mão para trás, escondendo aquele braço onde faltava a sua mão. O filho do vô Vicêncio, então, ele vem a ser o pai da Ponciá Vicêncio, que é a nossa protagonista. Ele tem a mulher e um casal de filhos, o Luandi Vicêncio e a Ponciá Vicêncio. Então ele continua trabalhando lá, ele passa semanas inteiras longe da família, trabalhando na terra dos brancos, e a mãe, junto com o filho dele, o Luandi. E a mãe, Maria Vicêncio, fica em casa com a filha, com a Ponciá Vicêncio, elas que cuidam da horta, que cuidam da plantação, que cuidam da casa. A Ponciá Vicêncio muito pouco conviveu com o seu avô. Ela era bebê quando o avô faleceu. E ela não tinha esse conhecimento, não havia convivido com seu avô. O que espantou todo mundo é que quando a Ponciá Vicêncio, de repente, começou a caminhar, ela instintivamente caminhava com a mão escondida para trás e encurvada como o avô, como se ela tivesse também algum defeito no braço, mas ela não tinha, ela era perfeita, só que caminhava dessa forma. E ela foi crescendo, o irmão e o pai trabalhando na lavoura, na terra dos brancos, ela e a mãe cuidando da sua casinha, e elas faziam objetos de barro, canecas, bonecos, utensílios de barro, de cerâmica, que elas colhiam essa lama no rio, para vender, para ajudar na subsistência. Um dia essa menina, essa moça, já adolescente, ela fez criança ainda, na verdade, ela fez um boneco de barro
mas exatamente com as feições, encurvado, faltando uma mão, que se parecia em tudo ao seu avô, o vô Vicêncio, que ela não havia conhecido. Todo mundo ficou espantado com aquela semelhança incrível e como que ela poderia lembrar-se do avô se ela era muito pequena quando ele faleceu. E aquele boneco passou a ser uma espécie de amuleto para ela. Ela vivia agarrada naquele boneco, ninguém pegava aquele boneco era só dela. Passado algum tempo, para aumentar a miséria, o pai da Ponciá faleceu abruptamente, provavelmente não fala, mas provavelmente um infarto, faleceu enquanto estava no trabalho da lavoura. E aí ficou muito mais difícil, só tinha eu e o irmão para trabalhar, para sustentar a mãe e a irmã. A Ponciá, então já adolescente, um belo dia ela resolve que vai sair daquela vida, ela não quer mais ficar ali, ela vai ir para a cidade, ela ouve relatos, muita gente que foi para a cidade, que se deu bem, ela pega, resolve ir assim, ó, de uma hora para outra, ela sai diretamente no caminho que levava até onde passava o trem, demorava alguns dias ela a pé para chegar até na cidade onde passava o trem, a cidade mais próxima onde passava um trem, e ela não olhou para trás para não desistir, para não ter nada que fizesse ela mudar de ideia. Ela levava nessa viagem apenas uma trouxa pequena com alguma roupa, levava um pedaço de pão, água e rapadura que era para subsistir durante essa viagem. A viagem demorou uns 3 dias mais ou menos, o pão acabou cedo, a água também, ela apenas lambia a rapadura que era para durar mais tempo até ela chegar na cidade. Ainda durante a viagem, ela se deu conta que havia esquecido de levar o boneco de barro, levar o vô Vicêncio junto com ela, e ela ficou muito triste com aquilo, mas não tinha mais como voltar. Chegando lá na cidade, ela desceu na estação de trem, não conhecia ninguém, não tinha para onde ir, não tinha recursos, ela ficou caminhando pela cidade e até que ela chega em uma igreja. Nessa igreja, ela entra e fica maravilhada com o tamanho da igreja, com o tamanho das coisas, dos santos. Ela achou os santos maravilhosos. Os santos ali daquela igreja eram do tamanho de gente, eram santos bem penteadinhos, bem arrumados, bem vestidos, com uma cara feliz. Em nada pareciam os santos mulambentos, pequenininhos, mirradinhos que havia lá na cidade, na igreja do povoado onde ela morava. Ela pensou que aqueles sim eram santos capazes de alcançar as graças que aqueles fiéis da cidade grande pediam. Eram santos mais poderosos que os que ela conhecia. E ela ficou, então, procurando, que ela tinha que procurar trabalho. Ela começou já no primeiro dia, a primeira noite ela dormiu na escadaria da igreja, e nos outros dias ela começou a abordar as senhoras que saíam das missas, pedindo trabalho, não sabe quem conhece alguém que precisa de trabalho, e era um não atrás do outro, até que alguém disse para ela que ela ia indicar para uma prima que precisava. E ela bate até nessa prima, e ela começa, a prima dessa senhora, e ela começou a trabalhar lá. Morava num quartinho nos fundos da casa, comia as sobras que existiam da comida, e ia juntando dinheirinho. Ela queria era um dia comprar uma casinha, comprar uma coisa que ela pudesse voltar lá na roça e trazer o irmão e a mãe. Nesse meio tempo, enquanto a Ponciá Vicêncio vai se ajeitando lá no trabalho, na cidade, o irmão dela também sente essa necessidade de ir embora, de procurar a irmã, de tentar uma vida melhor. E ele sai lá da cidade dele, lá da Vila Vicêncio, e faz o mesmo trajeto da irmã, vai para a cidade à procura de emprego, à procura de uma oportunidade. Lá chegando, ele tinha o sonho de ser soldado. Quando ele chega lá na estação, ocorre a mesma coisa que aconteceu com a irmã dele. Ele não tinha dinheiro, não sabia para onde ir, ele dormiu na estação. No outro dia de manhã, ele foi acordado por um soldado negro, fardado, e ele ficou já maravilhado que na cidade, ali na cidade, era possível o negro mandar. Tinha um negro fardado, um negro que mandava, que era autoridade. E ele encontra ali o soldado Nestor. E ele conta a situação dele, que ele precisa de trabalho e tudo, e o soldado Nestor se apieda dele e leva ele até a delegacia. Chegando na delegacia, ele conta a história dele lá para o delegado, e o delegado emprega ele, e ele já acha que vai ficar empregado como soldado. Diz, não, tu vai fazer serviços de faxina e morar aqui na delegacia, até se ajeitar e tal.
E ele vai se ajeitando, vai estudando, a meta dele era ser soldado. E ele queria ser soldado para poder ir na cidade, na cidade dele, buscar a mãe dele. Enquanto o Luandi, que é o irmão da Ponciá, está se ajeitando na cidade, a Ponciá já havia conseguido uma casinha, um barraco, arrumou um companheiro, ela começou a ter gravidez seguidamente, ela engravidou 7 vezes e as 7 vezes ela perdeu o bebê. As primeiras 5 vezes foi atendida por uma parteira, as outras 2 somente que foi no hospital, e no hospital disseram que as crianças dela haviam morrido por algum problema dela no sangue. E ela desistiu, então, de engravidar. Ela simplesmente disse o seguinte, que para viver nessa miséria é melhor nascerem mortos mesmos. Aí ela pega, né, e vai até a vila onde ela morava, e lá ela encontra a casa vazia, porque a mãe saía para vender as peças de artesanato e ela não sabia que o irmão havia vindo para a cidade. E lá ela vai num baú, numa caixinha que ela guardava, e lá ela pega o boneco do vô Vicêncio e aí sim leva com ela. Volta para a cidade. O irmão dela estava na cidade e resolveu ir lá na casa também, todos esses desencontros, para ver se encontrava a mãe. Não encontrou a mãe e ele mexeu e viu nessa caixinha lá que a Ponciá havia, da qual a Ponciá havia tirado o boneco de barro, e ele teve a certeza que a irmã dele esteve ali e levou aquele boneco porque ninguém tinha autorização, ninguém ia mexer naquele boneco. Então ele sabia que a irmã estava viva. Aí ele deixa lá com uma benzedeira, uma feiticeira, ele deixa o endereço da onde ele está, que é a delegacia na cidade, caso a mãe dele apareça. Aí a mãe dele volta de uma dessas andanças de vender os artesanatos e pega esse bilhete e vai também para a cidade, a mesma viagem de trem, a mesma fome, a mesma dificuldade, e chega lá na cidade e encontra o soldado Nestor. O soldado Nestor era quem tinha escrito aqueles bilhetes com o endereço para que quando o Luandi saísse e não se perdesse, teria como voltar. E ele vai até a delegacia e aí a mãe encontra o filho. Nessa altura da vida, a Ponciá já tinha tido 7 filhos, nessa altura da vida o Luandi já havia sido já se formado, digamos assim, como soldado, já estava apto para o trabalho, enverga uma farda orgulhosamente, e aí ele passa a ser soldado lá. Nisso ele estava abrigando a mãe também. A Ponciá meio que enlouqueceu, assim, ela resolveu que não adiantava mais ela ficar lá, passar trabalho, era melhor ela passar trabalho lá na cidade dela, onde ela estava, onde ela morava, onde ela conhecia, onde tinha a sua vida lá. E ela resolve voltar. E aí ela tem que voltar para a estação de trem para pegar o trem de volta para voltar para a cidade. Mas eis que o estreante soldado Luandi vai tirar o seu primeiro dia de trabalho, ele vai prestar serviço aonde? Na estação de trem. Então lá vai o soldado novo e ele chega lá e aí encontra, casualmente, né? A escritora fez esse enredo para nós, ele encontra a irmã lá. E aí ele consegue reunir a família e resolve voltar, então, para a sua cidade natal, aí com a família reunida. Então o Luandi, que veio para a cidade para se tornar soldado, para saber ler, para saber escrever, para ser alguém, ele realmente conseguiu tudo isso. E no primeiro dia de trabalho, a primeira escala que ele teve para fazer, ele não cumpriu na sua totalidade. No primeiro dia ele encontra a irmã e resolve voltar a abandonar tudo. Aí tem um trecho bem interessante do livro, onde ele diz assim, ó: ele descobrira que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da sua própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E era preciso continuar decifrando os vestígios do tempo, os sentimentos de tudo que ficara para trás, e perceber que por baixo da assinatura, do próprio punho, outras letras e marcas havia. A vida era um tempo misturado do antes, o agora, o depois e do depois ainda.
A vida era a mistura de todos e de tudo, dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam ser. Então, foram 3 vidas que foram para uma pobreza extrema, foram para a cidade com uma ideia de crescer, de vencer. Todos eles fracassaram, na verdade, e se deram conta que a vida deles era, na realidade, ficar junto, e eles voltam para lá para a Vila Vicêncio para continuar trabalhando na horta, provavelmente na horta dos brancos, cultivando a sua subsistência, fazendo os seus bonecos de barro. Então é uma história que a Conceição Evaristo muito bem nos coloca, que existe muito pelo Brasil. A escravidão terminou oficialmente, mas em muitos lugares, em várias situações, e não só de negros, ela continua existindo na forma de dificuldades, na forma de preconceito, de racismo, e muito interessante a URGS apresentar esse livro como leitura obrigatória, para que desde jovem vão tomando consciência do preconceito que fere muito a nossa população, principalmente a nossa população negra. E vamos lá, vamos fazer a nossa parte, como combater, sermos antirracistas, termos políticas, apoiarmos políticas antirracistas. Então tá, gente, mais um livro das leituras obrigatórias do vestibular da URGS. No próximo livro eu vou apresentar, o próximo vídeo, o próximo livro que eu já li, eu vou apresentar Cadernos de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo, uma autora portuguesa que nos fala do colonialismo português na África e como foi aquela situação dela, como ela foi criança e foi testemunha daquela história, e depois ela voltou para a metrópole e escreveu esse caderno falando como as coisas aconteceram lá. Então tá, até a próxima!